אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה. חונן ומתיך, חוכמה, בינה ודעת. ברוך אתה אדוני, חונן הדעת. Tu dotas o homem com sabedoria e instruis aos mortais a compreensão. Concede-nos o teu dom da inteligência, da compreensão e da sabedoria. Bendito sejas tu, eterno, dotador da sabedoria. Meus queridos, Shalom, Brachá, paz e bênção. Quero convidá-los a discutir um assunto delicado. Quero, em primeiro lugar, dizer que o objetivo aqui não se trata de ofender a absolutamente ninguém. Mas existem certos assuntos na Torá que muitas vezes podem não agradar a um ou a outrem. Isso acontece e isso é normal. Inclusive, a parte que eu vou falar, que está na Bíblia de muitas pessoas e muitos conhecem pelo nome de Levíticos, capítulo 17 até o 19, depois existe uma repetição, alguns capítulos mais à frente, mas esta parte ensinam nossos sábios no Talmud que nossos antepassados que estavam no deserto, ao receberem a Torá, que significa instrução e não lei, como alguns costumam falar ou traduzir, aceitaram com choro e bramidos, gemidos. Não foi fácil para eles aceitarem o que está determinado nesses capítulos. E por que isso não foi fácil? Nossos sábios bem explicam porque são questões que estão intimamente relacionadas com a vontade humana. Eu, como psicólogo, sei que a vontade humana é a quinta essência da alma. É algo extremamente forte. Inclusive, vontade está acima de desejo. O desejo nós podemos até controlar. Até podemos controlar o desejo. Quantas vezes você tem vontade de comer algo gostoso? Eu nem vou citar aqui para não incitar vocês a isso. E veja como o desejo ele surge. Mas a vontade é algo realmente difícil de você controlar. Então o desejo está submetido à vontade, tanto para a psicologia como para a nossa alma. É a primeira lição que nós precisamos estabelecer aqui. Tanto é que o Criador, bendito seja o seu nome, quando ele fala com Noé, após o Mabul, o dilúvio, ele dá uma nova ordenança a Noé e aos seus filhos. Ele diz, isso costuma passar desapercebido pela maioria das pessoas que leem a Torá: tudo quanto desejar a tua alma, isto fazei. É óbvio, eu nem precisaria adentrar aqui nas questões de que o Criador, bendito seja o seu nome, ele está se referindo às coisas boas. Não venha uma pessoa má, maléfica e dizer, tentando se justificar:
Ah, eu fiz tal coisa porque minha alma ansiou por isso e o Criador ordenou tudo quanto desejar a tua alma isto fazer. Ele se referia àquilo que é bom, até porque o Criador separa pessoas boas para suas missões. Não nos esqueçamos que quando o Criador foi fazer uma limpeza física e espiritual nesse mundo, porque o Mabul se trata disso, e um dia eu adentrarei a esse assunto, é dito que achou graças aos olhos do Criador Noah e sua família. Então o Criador, ele trabalha com pessoas boas. E quando ele diz tudo quanto desejar a tua alma isto fazei, ele está se referindo à vontade, a essa quinta essência da alma. E muita gente, infelizmente, tem ignorado um princípio espiritual muito valoroso. E eu vou falar mais uma vez como psicólogo, como cabalista e como estudante da Torá. Não ignore os anseios, os desejos da tua Neshama. É importante lembrar, e o próximo shiur será sobre isso, sobre os 5 níveis da alma, que quando o Criador está falando aquilo que desejar a tua alma, ele está falando do nível de Neshama. E por que eu dei ênfase à minha condição como profissional da psicologia? Porque quando nós seres humanos nascemos, nós nascemos sob, ou seja, abaixo do aspecto de Nefesh. E a Nefesh é a parte chamada de alma animal. É a parte mais ligada a este corpo físico. Então, é por isto que vemos um bebê ou uma criança pequena com um forte impulso que deve ser dominado e muita gente falha nesta missão. O Talmud fala que a Nefesh ela deveria ser dominada no máximo até os 12 e 13 anos, que são as idades correspondentes ao Bat e Bar Mitzvah da menina e do menino. O Bat Mitzvah da menina aos 12 anos e o Bar Mitzvah do menino aos 13 anos, que é quando aceitam sobre si toda a lei, toda a halachá, a lei judaica. E o pai participa de um ritual onde ele diz que este peso, literalmente, que havia sobre as costas dele não mais o pertence. E essa obrigação passa agora sim para os filhos. Então, esta nefesh, esse impulso, ele tem que ser dominado até os 12, 13 anos. E nós vemos adultos hoje que ainda não conseguiram controlar a sua nefesh. São pessoas altamente irritadiças, violentas, truculentas, entre várias outras formas que poderiam se denominar essas ações. Associado a nefesh, existe uma coisa chamada de Yetzer Hara, ou a má inclinação em português. Tudo isso que nós estamos falando aqui está relacionado a questões do Nahash, aquele ser que habitou o jardim do Éden, chamado erroneamente de serpente. É um código. O serpente, não há serpente,
e que não vou adentrar aqui, embora eu tenha muitos shiurim a respeito deste tema, mas é um tema realmente muito profundo. Aquele ser, por suas ações conjuntamente com ações da raça humana, gerou uma queda, que todos nós estamos habituados com este tema. E nesta queda, muitas propriedades deste ser se apegaram ao ser humano de forma que ele hoje não mais distingue o que realmente pertence a ele e o que não pertence. Inclusive a voz, a segunda voz, Hasve Shalom, alguns têm uma terceira, quarta, até mais, que existe dentro da cabeça de cada um de nós e que muitas vezes se apresenta como um pensamento ruim, um impulso ruim, o desejo de fazer algo ruim, é, na verdade, este conceito que eu chamo aqui, a Kabbalah apresenta a todos nós, como Yetzer Hara, a má inclinação. Na verdade, é uma alma, não do nosso nível de alma, porque não existe em toda a criação seres com o nosso nível de alma, mas, digamos assim, um nível muito baixo de alma narrashiana que se apega a todo ser humano no ato da mãe ao dar à luz. Então, na concepção da criança, quando a criança vai nascer, esta alma se apega imediatamente, ela se funde conosco, de forma que nós achamos que esses pensamentos são, na verdade, nossos pensamentos. Esse conceito está atrelado a dois outros conceitos da Kabbalah, chamado de Ibur e Imbur. Então você tem o Ibur. Um está relacionado a uma alma que pode ser boa ou ruim, que se apega a você, tá? E este conceito, a minha ideia não era adentrar nele, mas eu percebi que eu tenho que falar um pouco para que vocês possam entender esse shiur um pouco mais à frente, está relacionado a uma alma que terminou a sua jornada, mas não completou a sua jornada. Parece um pouco confuso, né? Mas eu explico. Nós, seres humanos, temos um ciclo de 22 encarnações máximas. Este ciclo de 22 encarnações está dividido em 3 ciclos. Então você tem um ciclo maior de 22 encarnações. E é como se você tivesse um relógio. Ele fosse um relógio de 22 encarnações. Inclusive está relacionado às 22 letras hebraicas. E ao nome do Criador também. Quando você está no primeiro ciclo, que vai da primeira encarnação à 8ª, você está mais preocupado com de onde eu vim, para onde eu vou, qual a minha missão no mundo. Você está muito preocupado com questões de responder às dúvidas que existem no seu âmago, no seu ser, que são dúvidas, aquelas que geram aquele buraco, como se existisse um buraco no seu ser, que você não consegue preencher, até que você realmente encontra a doutrina correta, o Criador, bendito seja o seu nome, e esse buraco ele deixa de existir. O segundo ciclo vai da 9ª vida até a 16ª reencarnação. Tá mais relacionado com questões materiais, em conhecer o mundo, em enriquecer, em fazer o bem, porque você já preencheu aquele vazio que existe dentro de você. Isso aqui que eu estou falando deveria ser a regra
Mas não é, tá? Você pode encontrar pessoas que estão em outro ciclo que não conseguiram fazer nada do que eu citei aqui. Inclusive, tem pessoas que chegam à 22ª reencarnação e tem que reiniciar o ciclo porque 22 vidas para ele não serviu para nada. Inclusive, tem um outro princípio que diz que se uma pessoa reencarna 3 vezes seguidas e ela não corrige absolutamente nada, ela persiste nos mesmos erros anteriores, ela sofre algumas punições, inclusive uma delas pode ser passar pelo Gehinnom, alguns falam Gehinnom, né? Mas a pronúncia correta é Gehinnom, onde não é um inferno, tá? Como alguns pensam, e o máximo que uma pessoa pode ficar lá são 3 horas do nosso mundo, que alguns dizem que no máximo é 3 minutos lá. Então entenda que uma pessoa no reino espiritual, o máximo que ela poderia passar seria 3 minutos, e não significa que ela vai passar 3 minutos. Pode ser segundos, frações de segundos. Depende do nível da alma, do quanto de purificação, porque existe um mínimo de purificação para existir nesse mundo. Da mesma forma que quando uma pessoa morre, existe o mínimo de santificação, de purificação para que ela possa seguir a jornada. E é por isso que tem almas que ficam por aqui. E é por isso que existem pessoas que baixam, né? Estou usando a linguagem dessas matrizes que utilizam esse termo, o espírito, que se comunicam com as pessoas, porque elas não têm o nível suficiente para seguir a jornada dela. E na verdade o ficar aqui serve justamente para que ela alcance esse nível, é um meio de purificação. É inclusive aquela punição que existe no túmulo, que eu vou abordar mais à frente, que fala que a alma ela é espancada no túmulo, dependendo da alma. E talvez você me pergunte onde eu posso encontrar essa explicação. Antes você precisa entender que a Torá, a Tanar, ela é um código. Ela não é um livro religioso e pobre coitado da pessoa que interpreta a Bíblia, vamos chamar assim, como um livro religioso. Porque ela é um código e ela tem que ser entendida como um código. E ela é um código fantástico. Você consegue interpretar esse código de trás para frente, de frente para trás, de baixo para cima, de cima para baixo. Cada folha tem um código. Inclusive, se você olhar entre os espaços em brancos na Torá, em hebraico, obviamente, você vai ver que cada página ela forma uma letra. Os espaços em brancos. Então, tudo está perfeitamente alinhado na Torá. Toda a matemática, porque cada letra ela causa uma soma, da primeira letra à última é um código. E o rei David, ele fala uma coisa que se você ler normalmente, você jamais vai entender, ainda mais na tradução errada que fizeram do que se chama hoje Bíblia. E a Bíblia, sim, eu considero um livro religioso, mas a Torá é um código. Então, se você me perguntar, reencarnação na Bíblia, você quer uma coisa taxativa, a palavra reencarnação. Ou onde está esse espancamento no túmulo, você não vai achar se você ler como um livro religioso. Agora, se você entende que a Torá é um código e a sua visão mudou, e é por isso que eu comecei esse shiur com uma bênção relacionado a abrir os portais do conhecimento, da compreensão e da inteligência, que são 3 níveis que estão relacionados aos níveis de alma, para que vocês pudessem compreender as minhas palavras. E agora que a sua visão mudou e que você entende que é um código e você vai passar a investigar esse código, você vai entender que quando o rei da vida ele fala, e aqui primeiro eu vou dizer a tradução errada, o Senhor não permitirá que eu, o seu santo, veja o inferno, ou alguns falam a corrupção, depende da tradução.
quando na verdade o original fala a cova, por isso que alguns traduziram por inferno, você vai entender que na verdade o que o rei David ele estava falando é sobre esse processo que algumas almas, que algumas pessoas, elas, ao morrerem, o nível de nefesh, que é esse nível de alma animal, o nível mais baixo, que é o que está apegado ao corpo, e quanto mais mundana a pessoa foi neste mundo, maior é o apego desse nível de nefesh com a carne humana, com esse corpo, que é chamado no Zohar de jumento, porque é teimoso. Inclusive tem um código, né, sobre o Mashiach que diz que se nós merecermos, ele virá nos céus. Ou seja, ele não nasce como homem, ele vem de forma divina, mas se nós não merecermos, ele virá montado sobre um jumento. E aí associaram numa outra religião que tinha que colocar alguém em cima de um jumento para que ele fosse o Mashiach. Não vou adentrar nesse assunto. Mas agora vocês entenderam que jumento é usar esse corpo. É um dos códigos para essa vestimenta da nossa dimensão que nós carinhosamente chamamos de corpo. Então tem pessoas que a nefesh, que é esse nível de alma animal, está muito agarrada com esse jumento aqui chamado corpo. E quando essas pessoas mundanas que praticaram muito a bebedeira, não estou dizendo que beber é pecado, tá? É muito importante falar isso aqui. Inclusive a festa de Purim está se aproximando e está relacionado com bebida e é permitido. Mas eu estou falando de pessoas que deram vazão, expansão ao seu vício. Então as pessoas que vivem pelo vício, seja do fumar, do beber, das drogas, das relações sexuais e tantos outros vícios que aí vocês podem elencar todos eles. Quando essa pessoa morre, tem casos que ela nem se dá conta que ela morreu. Por isso que a alma fica tão presa a esse mundo, que ela nem ela mesma percebe que faleceu. Mas existem casos de pessoas que morrem e o processo se dá de forma muito natural. E tem pessoas que são essas que estão relacionadas a esse nível de nefesh, de alma animal, que a alma dela tem que passar por um processo chamado literalmente, pela Kabbalah, de espancamento no túmulo. Que vem anjos julgadores, que a missão deles é literalmente sacudir, espancar a pessoa no túmulo, o corpo dela, isso é obviamente espiritual, para que essa alma ela vá se soltando deste corpo. Existe uma punição, digamos assim. Naturalmente, a maioria das pessoas passam por algum nível disso aí. Tem pessoas que se elevam, que passaram a vida estudando o Torá, como vocês agora estão fazendo. Isso aqui é um estudo, é um tempo que vocês estão dedicando para se elevarem espiritualmente. Que quando estas pessoas se elevam, a Neshama ela sai, tá? Você falece, a Neshama ela sai, porque é um nível de alma muito santa. Ela costuma sair de imediato. E na verdade é ela que anima o corpo, a maior parte do nosso corpo. A Nefesh é muito importante também, não vamos aqui condenar a Nefesh, tá? Ela que está relacionada realmente às pulsões mais básicas do nosso corpo, como manter o coração funcionando, os órgãos, o cérebro, enfim, tá? Mas a Neshama é de onde vem a energia que nós realmente precisamos para nos manter vivos. E é ela que quando sai nós morremos. Então ela sai imediato. A Nefesh ela demora em torno de 7 dias para se desprender totalmente do corpo humano. Tá? Inclusive existe um princípio para quem é iniciado que é possível, melhor dizendo,
você ressuscitar uma pessoa até o terceiro dia, né? Então, se a pessoa faleceu até 3 dias, é possível ressuscitar uma pessoa. Não vou adentrar porque é uma questão para iniciados, é uma questão delicada que não se deve divulgar assim desse jeito. Lembrando que o traidor revela segredos, né? Então, dependendo do nível desta pessoa, além desses 7 dias, ela ainda pode passar até 30 dias a alma da pessoa aqui neste mundo. E eu não estou dizendo que uma alma que passa 30 dias aqui neste mundo, após a morte, que essa alma é uma alma ruim. Em nenhum momento eu falei isso. Mas, dependendo do nível da alma, ela ainda não tem um nível suficiente para ascender às moradas superiores e ser julgada. Porque não se comparece diante do Criador de qualquer forma. Obviamente não é que essa alma ela vai estar literalmente diante do Criador. Mas ela não pode subir às moradas superiores sem estar minimamente apresentável, minimamente limpa, purificada. Da mesma forma que acontece no mundo inferior, acontece acima. É o princípio cabalístico, todo cabalista sabe disso, como é acima é abaixo, e como é abaixo é acima. Então, da mesma forma que você não comparece diante de um juiz terreno, usando bermuda, sandália havaiana e camisa regata, você não comparece diante do Criador, o santo bendito seja ele, Kadosh Baruch Hu, o santo é ele de qualquer forma. E essas pessoas, às vezes, além dos 7 dias que ela passa no túmulo para que a Nefesh se desprenda, a Neshama, e aí nós estamos falando de Neshama, não mais de Nefesh, ela pode permanecer 30 dias, há alguns casos de até 40 dias, vagando por aqui, visitando os lugares que ela conhecia, as pessoas que ela amava, que ela tinha mais conexão. Geralmente a própria casa dela, inclusive. É por isso que às vezes alguém falece, você sente a presença da pessoa, você sente o cheiro da pessoa, você parece ouvir a pessoa. Você, enquanto dorme, parece que a pessoa lhe acariciou, sussurrou ao seu ouvido. Você atribui isso a uma saudade, você acorda, você chora. Para Kabbalah, literalmente, aquela alma está te visitando. É possível, depois que a alma segue a jornada, ter algum tipo de conexão além desses 30 dias? Sim, é possível. Mas ela não deve ser uma conexão eterna. Tipo, passou de um ano, tem alguma coisa estranha. Será que é realmente essa pessoa? Inclusive, algumas pessoas que já me pediram orientação a respeito deste tema já me buscaram e eu dizia, olha, observa, a próxima vez que você tiver um contato desse, observa se a pessoa não está flutuando, porque geralmente em sonho as pessoas não costumam prestar atenção em detalhes. Se ela tem pés, se ela tem mão, se você está vendo todo o corpo da pessoa. E houveram algumas pessoas para mim que disseram, olha, não tinha pé não. E eu falei para ela, cuidado, isso é um shed, isso é né, o singular de shedim, que alguns traduzem erroneamente por demônios. Não existe esse conceito para o judaísmo, para a Kabbalah. Um dia eu explico melhor. Porque eles não conseguem simular um corpo humano totalmente. Na verdade, eles são almas narrashianas, não tem nada a ver com nós, com adâmicos, não são humanos que morreram e ficaram por aqui vagando, tá? É importante deixar isso claro, não são. Mas são almas narrashianas que estão relacionadas àquele ser chamado de Nahash, o serpente da Bíblia. Lembrando que o próprio Talmud fala que antes de Adão houveram 930 gerações de homens, tá? E nenhuma delas tem ligação entre si. Darwin, judeu, filho de rabino judeu, errou aqui. Ele, como nada é novo debaixo do sol, como falou Shlomo Melech, o rei Salomão,
Ele não inventou o evolucionismo, não sei o que. Ele leu no Talmud e desenvolveu a teoria dele, assim como Freud. Não nego, mesmo sendo psicólogo, eu falo isso. Freud, filho de rabino, também teve forte influência do Talmud. Inclusive ele muda, né? O id, ego e superego, a gente pode associar muito bem com Nefesh, Ruach e Neshama, tá? E ele faz a teoria dele, mas ele errou numa coisa. O Darwin, ele erra numa coisa. Você jamais vai encontrar o elo perdido, porque não existe elo perdido. Não existe. O próprio Zohar fala que não existe elo, não existe ligação entre uma geração de homem e outra. O Criador criou aquela geração, ela existiu e ela deixou de existir, pronto, e acabou. Não, uma geração não deu para outra geração. Então houveram 930 gerações, que vai dar milhares de anos, e a ciência não está errada em achar esqueletos de 15 mil anos, tá? Só não é da nossa espécie, não é a mesma espécie que a nossa. A nossa geração, inclusive, é chamada de outra forma. Inclusive, quem lê nos originais, quando fala dessas gerações de homens que existiram antes do Adão, esse homem, quem estuda hebraico sabe que a palavra para homem é ish, ele aparece num plural masculino, que é uma coisa rara, ishot, né? Porque quem estuda hebraico sabe que o plural para homens é ishim, com im no final, que é um plural masculino. Eu não vou adentrar aqui no tema, tá? Mas eu vou deixar essa curiosidade aí para vocês. E a nossa geração de homens é chamados de Adam. É uma geração adâmica. Nós somos um tipo totalmente diferente. Mas a nossa raça, digamos assim, se misturou com outras duas. O Narras conseguiu se misturar conosco. E nós temos os anjos caídos também lá de Bereshit, de Gênesis, capítulo 6. Tá? Mas não vou adentrar aqui agora, porque senão esse shiur vai começar a pegar vários caminhos diferentes e depois vai ser complicado voltar para o tema. Então, tudo que eu falei até agora é uma introdução para vocês entenderem cabalisticamente essas proibições que estão relacionadas com a vontade, que está em Levítico capítulo 19, que eu vou ler aqui para vocês. E para que vocês possam entender, mas na Bíblia, nesse código, não se explica. Inclusive, vocês vão ver a expressão que, dependendo da tradução de vocês, pode estar eu sou o Senhor vosso Deus, pode estar eu sou o Senhor, ou pode estar eu sou Deus. E toda vez que aparece uma dessas afirmativas pelo próprio Criador, e assim eu fui ensinado pelo meu rabino, e assim eu fui ensinado pela Kabbalah, você não pode questionar aquela ordenança. É uma ordenança que não se questiona. Ah, mas e se eu quiser quebrar? E agora eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para todos os meus discípulos. E para os novos, deixa eu explicar por que eu uso o termo discípulo. Eu não gosto da palavra aluno. Aluno vem do latim, quer dizer sem luz, sem conhecimento, que luz aqui quer dizer conhecimento, e vocês não são pessoas sem conhecimento. Existem, obviamente, níveis de conhecimento, mas vocês têm conhecimento. E no judaísmo existe um respeito muito grande, vocês vão perceber isso, que a pessoa, do primeiro momento que ela tem um contato comigo, eu a trato com extremo respeito. Porque eu vejo vocês no futuro, eu vejo vocês como mestres. Inclusive, pessoas que têm a obrigação de me superar. Como disse o mestre do Leonardo da Vinci, quando ele viu a obra máxima do Leonardo da Vinci, ele disse: jamais eu pintarei novamente. E tem gente que não entendeu, achou que era despeito dele, alguma coisa do tipo. E não. Na verdade, na outra afirmativa que ele fala, é medíocre
O discípulo que não supera seu mestre. A gente entende que ele estava falando que não mais pintaria em honra e respeito ao Leonardo da Vinci e porque ele sentiu que ele cumpriu a missão dele e ele formou alguém que o superou. E isso é uma coisa maravilhosa, quando você não está envolvido no ego, né? Quando você não é narcisista, que acha que tudo tem que ser para você, que você é o melhor e que ninguém pode te superar. Quando você não está inserido nisso, é uma coisa maravilhosa. Você vê que você formou alguém melhor do que você. E é esse o tipo de discípulos que eu almejo, aqueles que vão me superar. E é por isso que eu não escondo nada dentro, obviamente, das limitações, porque se a pessoa ainda não é iniciada, eu não posso passar certos conhecimentos para a pessoa. Ela tem que ser circuncisa, tem que ser um Talmid Raham, um estudioso da Torá. Segundo o Dr. Michael Lightman, um psicólogo, tá? O Dr. Michael Lightman, eu considero o maior cabalista vivo da nossa geração, discípulo do Baal Hassulam, do mestre da escada, tá? Então, se você não tem o mínimo para ser realmente um cabalista, porque tem gente que escuta a palavra cabalá pela primeira vez, ela fica encantada com essa palavra cabalá e já sai dizendo eu sou cabalista. E começa a falar, a trovejar baboseiras por aí. Isso não é um cabalista. E mesmo dentre os cabalistas existem 3 níveis de cabalista, inclusive alguns são muito perigosos. O pior dele, como me ensinou meu discípulo, o pior deles é o cabalista que é filósofo. Só aprende de livro, é cheio de livros, a estante cheia de livros para parecer que tem conhecimento. Não estou dizendo que é errado. Inclusive é um cabalista, é uma forma de cabalar, e eu sei que tem grandes cabalistas que aprenderam de livros que realmente são pessoas sinceras. Mas eu estou falando daquele que decaiu, que caiu pelo caminho da mão esquerda, e por favor não confundam com o caminho da esquerda. Estou falando da árvore das vidas. Quem tem um pouco de conhecimento sabe do que eu estou falando. Mas ele decaiu pelo caminho da mão esquerda, que é o caminho clipótico, que é o caminho da árvore da morte, e ele é puramente filosofia. E tem também um outro que também é pelo caminho da mão esquerda, que é o bruxo, que é o feiticeiro, que é o mago. E não se iludam, porque eles conhecem muito bem o Criador. E uma vez eu já relatei para vocês, encontrei num site de um bruxo, parecia até um judeu falando. Um judeu temente ao Criador. Que o Criador é um, que só ele é Deus, e isso e aquilo. E alguém foi e perguntou, mas você serve ele? Ele disse, não. E é isso que o bruxo faz, ele faz uma escolha. Ele escolhe poder, mas ele sabe que tudo isso tem uma cobrança mais para frente. Inclusive, quem vai pelo caminho da mão esquerda vai atraído pela oferta de se tornar um deus. Mas aí é um engodo, é uma armadilha, é um engano. Porque, como diz no Pirkei de Rabi Eliezer, rabino talmudista que participou do encerramento do Talmud, ele diz que o próprio Criador revela, na verdade, que o mal vem do norte. Não vou adentrar naquele princípio que a Terra foi revirada, né, que o que é norte hoje já foi sul, enfim, mas o norte, o nosso norte. E que o Criador reservou para aquele que conseguir dominar o mal que vem do norte, a posição de Deus. Ou seja, se você quer realmente se tornar um Deus, domine o mal. E o Criador, assim ele disse, você será Deus. Mas isso nós sabemos que é impossível, porque ninguém pode tomar o lugar de Deus e ninguém vai conseguir por si só dominar o mal. Se alguém acha que vai conseguir fazer, sinto dizer, mas você está para lá de doido. Só acho. Bom, tendo dito tudo isso, essa mega introdução de 40 minutos, para que vocês possam entender do que eu vou falar, porque é um assunto muito, muito delicado. É um código, como eu falei. Não é simplesmente ler.
E o que eu vou apresentar aqui é nada mais, nada menos do que, sabe, a superfície da superfície. A Torá é uma coisa maravilhosa. Se você realmente for adentrar em cada código, em cada nível, você realmente vai aprender muita coisa. Então gravem essas coisas que eu falei para vocês. Vontade, que é o quinto nível, é o que domina todos os outros. Desejo, que está submetido à vontade. Tá? Inclusive, como eu falei lá, que o Criador ordenou a Noah, aquilo que a tua alma desejar, isso faça. É um segredo para você viver, inclusive, muito. Porque a nossa alma, ela tem desejos que o nosso corpo não consegue compreender. Então, se em algum momento te deu vontade de comer algo específico, coma aquele algo específico. Não deixe para amanhã. Às vezes você esquece e não realiza, porque a tua alma, ela necessita daquilo ali, e é uma coisa que não cabe a você entender exatamente porque ela está pedindo aquilo ali, mas faça. Isso vai te livrar de muitas doenças, desde psicológicas até doenças físicas, tá? Coisa ruim não é da tua alma. É o Yetzer Hará, é a má inclinação tentando te ludibriar, te enganar e se passar por tua alma. Então cuidado, vigia também. Levítico 19 afirma o seguinte: e lembre-se que eu falei que está dentro daquilo que nós não podemos questionar. Mas o ser humano é o único ser que pode fazer tudo, inclusive se rebelar contra o Criador. Não significa que não tenha alguma punição futuramente, que não vai ter um resultado. Mas o ser humano não é obrigado a fazer isso aqui, ao contrário do que outras religiões pregam por aí, os religiosos pregam. Eu quero dizer a vocês que vocês são livres. Como disse Nietzsche, o ser humano nasce livre para tudo. O ser humano, ele pode fazer o que ele quiser, ele só não pode decidir não ser livre. Isso é fato. Então, se o que eu falar aqui você disser, mas eu quero fazer, eu faço, eu acho que não tem problema, é um direito seu e eu não estou aqui para te criticar. Eu não sou juiz, eu não sou o criador, eu não sou você. Eu respeito a sua decisão, inclusive o próprio criador respeita. E você, lembre-se que você está não sei em quantas vidas você está, mas cada nível que você está, você vai aprender alguma coisa. Sábio é aquele que não precisa de muitas vidas para aprender tudo. Inclusive, existem pessoas que não precisam chegar nos 22 ciclos, 22 reencarnações para aprender alguma coisa. Tem pessoas que terminam seu ciclo na terceira, quarta, quinta vida. É sábio. Ou porque encontrou alguém muito sábio para ensiná-los e conseguir pular esse ciclo tão grandioso. Mas tem pessoas que faz 22 e coitado, tem que recomeçar tudo novamente, porque não aprendeu nada, desobediente, teimoso, não controla a sua nefesh. E é isso que eu quero passar para vocês. E cada coisa tem a sua punição. Devido ao não cumprimento daquilo. Mas pode descumprir? Pode. O ser humano tem poder para isso. Agora o que eu quero ensinar para vocês é que não cabe a nós ficar repreendendo alguém que faz esse tipo de coisa. Até porque se nessa vida ela pode ser extremamente ignorante, na outra vida ela pode ser extremamente sábia. O problema é que as religiões ensinaram a vocês que tudo se resume a uma única vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que você realmente acredita que tudo se resume a uma única vida? A pessoa que não conseguiu nascer, e não foi nem por culpa dela, alguém veio e tirou a vida dela. Acabou? Ela não tem chance, ela não volta, ela não tem vida para viver? Ela morreu? É isso que você acredita? Ou a pessoa que estava crescendo, estava se desenvolvendo bem, estava ali com 17 anos, do nada vem um carro e ela morreu? 17 anos da vida dela perdido e o resto também está perdido?
Alguém recém-formado, feliz, achando que e do nada cai uma viga na cabeça dela e ela morre. Acabou? Não tem mais nada? Ela não tem outra chance? Eu não acredito assim. Se você acredita de outra forma, eu tenho que respeitar, né? Mas há de convir que a vida seria muito cruel, não? Enfim. Então, é importante entender que nós não temos que ficar julgando as outras pessoas. Na verdade, o papel de um cabalista é remover o julgamento do mundo. Então, eu vou falar de algumas coisas aqui que não é meu objetivo ofender nem fazer ninguém se sentir mal. Mas é uma verdade. E Levítico 19 fala o seguinte: falou mais o Senhor a Moshe. O Senhor aqui está, creio eu, na Bíblia de vocês, na tradução de vocês, todo em maiúsculo. Quando aparece Senhor ou Deus em maiúsculo, significa que ali estava o tetragrama, o nome inefável, o nome do Criador, bendito seja o seu nome. Falou mais o Senhor a Moshe dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes. Israel é um código também, tá? Não é só o povo de Israel, o povo judeu físico. Israel é o nome da Sefirá de Malhut quando em santidade. Antes da queda, antes da gente cair nesse mundo chamado de Adam Belial, o homem do vazio. Que aqui é chamado de Malhut ou Maia, que é engano, que é ilusão. Maia, na verdade, não é bem engano, é ilusão. Né? Mas o nome original, antes da queda dessa dimensão, é chamado de Israel, aquele que vai direto a Deus. Tá? E diz-lhes, santo, separado, né? O que significa essa palavra santo, não quer dizer sem pecado, mas separado, sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O Criador, nesse caso, realmente sem pecado, sem mancha, sem mácula. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui nós encontramos o primeiro código que não pode ser questionado. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai. Ah, mas então eu tenho que fazer o que minha mãe ou meu pai manda, ainda que seja uma idolatria? Não. Nesse caso, não. Nós estamos falando de algo dentro da santidade. Lembra que o Criador disse? Santos sereis. Se estiver dentro da santidade, você sim temerá a sua mãe e a seu pai. Mas se seu pai ou sua mãe chega, e como está na Torá, vocês sabem disso, tem uma paraxá que fala sobre isso. Vinde e adoremos a um Deus, a um ídolo. Vocês sabem que existe, não deve ser feito esse tipo de coisa, existe uma punição. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É outra proibição. E que não pode ser questionada. Não tem mas, não tem porém e não tem todavia. É proibido. E quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade, o oferecereis. E aqui eu já expliquei para vocês que o Criador, bendito seja o seu nome, quando ele, não ele, né, Moshe, instituiu os sacrifícios, o próprio Moshe, Moisés em português, ele fala: quando quiserdes oferecer sacrifício ao Senhor vosso Deus, e aí ele diz várias coisas, tem até da farinha, né, para quem era mais pobre, mas o mais elevado era pegar um bezerro, uma ovelha. Pegareis um bezerro,
de 1 ano, né? Eu já falei para vocês que isso é um código, não é que o bezerro tem que ter 1 ano, a idade de 1 ano, 12 meses, não é isso. Esse código está querendo dizer que é um bezerro ainda não desmamado. Quem tem animal, quem tem fazenda, sabe quanto tempo é isso. Mas ele nem foi desmamado ainda. Ele é muito novo, né? Inclusive tem gente que tira a vitela vem daí, né? Não dá nem a chance do animal crescer, considero isso uma coisa absurda. Inclusive é proibido, né? Nós judeus não comemos vitela. É desumano isso. Você não deixar o animal, a vida prosperar, tá? Então você vai pegar esse animal e vai oferecer em sacrifício. Moshe falou isso. E eu considero Moshe o maior ou um dos maiores psicólogos que já pisaram nessa terra, porque ele é muito inteligente nesse aspecto. Veja que não é o Criador que mandou fazer isso, e a gente vê isso em Isaías. Quando foi que ordenei a vós sacrifícios? Não quero saber dos vossos sacrifícios. Suas bocas estão cheias de louvores, mas os vossos corações me abominam. Né? E por que Moshe ele ordena isso? Porque veja que para o ser humano a coisa mais difícil é o auto-perdão, é você se perdoar. Muitas vezes você pede perdão ao Criador, bendito seja o seu nome. O Criador te perdoa e você passa dias, semanas, meses, anos sem se perdoar e se questionando se o Criador te perdoa. E se alguma coisa não dá certo na tua vida, você acha que é devido àquela tua falta, aquele teu pecado, aquela tua transgressão. E Moshe ele estava dizendo: quando quiserdes oferecer oferenda de holocausto, de perdão, de buscar perdão diante do Criador, pegareis um animal que ainda não foi desmamado, levareis ao sacerdote para ser sacrificado. E esses animais eles têm uma característica muito própria, porque eles não oferecem resistência. Eles sabem que vão morrer, eles vão triste pelo caminho e eles choram. Então veja que você está tirando um animal que iria crescer. Se é macho, ia te dar, ia poder procriar e aumentar a tua riqueza, os teus animais. Se é fêmea, ia te dar leite. Ia poder carregar, trabalhar para você. Tantas coisas antes de ficar velho e morrer, ele ia poder, por muito tempo, multiplicar a tua riqueza. Teus filhos possivelmente estariam já apegados ao bezerrinho que nasceu. E você vai ter que pegar o animal. Esse animal vai morrer por causa de uma falta tua. Teus filhos vão ficar tristes porque você está pegando o bezerrinho, o animal que eles estão apegados a ele. Você vai ter que chegar no altar e vai ter que colocar a tua mão sobre a cabeça do animal enquanto ele chora. E você vai ver aquele animal ser sacrificado. Então a ideia do profeta Moshe é que você não ficasse repetindo sacrifício. Era para realmente te sensibilizar a ponto de você não pecar mais e não ter mais que passar por isso. Acontece que o ser humano é uma coisa incrível. Nós, seres humanos, perdemos a sensibilização. A gente começa a se adaptar, a se acostumar com as coisas, de forma que eram tantos sacrifícios em Israel, tantos, e a Bíblia menciona milhares, que o próprio Criador disse: não tenho prazer nas suas ofertas de holocausto. O cheiro delas me embrulha o estômago, estou por vomitar. Literalmente é essa palavra que ele fala no profeta Eshaia, no profeta Isaías. Então a gente vê que houve uma deturpação pelo próprio povo. Chegou um ponto que o povo diz: eu vou lá e faço, depois eu ofereço um animalzinho. Então essa questão aqui: e quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, né, de paz, fazer as pazes, conciliação, da vossa própria vontade o oferecereis. Aqui é o Criador. Eu citei
A de Moshe, está em outra passagem, que ele, além dos sacrifícios, né, de pombinha, de farinha, não sei o que, ele orienta isso que eu falei aqui para vocês. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia, ou seja, aquilo que sobrar, será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. O objetivo desse shiur não é literalmente ensinar todos os códigos que aqui está. Inclusive, eu vou chegar numa parte, que é a parte que eu falei para vocês, que eu não quero ofender ninguém. O objetivo é chegar lá. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Eu amo essa palavra extirpada na língua portuguesa. Porque existem palavras no hebraico que elas dificilmente têm uma correlação exata com a língua que ela está sendo traduzida. E nesse caso existe uma correlação exata. Se refere extirpar, quer dizer arrancado com violência. Isso aqui está falando de um princípio espiritual, é o que eu falei para vocês. Se vocês procurarem ler a Bíblia simplesmente como um livro religioso, vocês não vão entender. Aqui é um dos versículos que está relacionado com reencarnação. Porque a alma, por isso tal alma será extirpada do seu povo, arrancada com violência. Se não é reencarnação, para que falar em alma? Essa pessoa morrerá, ponto. Mas não, está falando alma será extirpada, até porque ninguém ia morrer porque comeu a carne, não tinha punição por isso. Mas está sendo falado que aquele que descumpre certos mandamentos, e isso também está relacionado a adultério, assassinato e idolatria. Os 3 princípios que o povo não pode cometer, mesmo sob ameaça de morte. Você pode até comer carne de porco se você for ameaçado de morte, para salvar a sua vida. Mas você não pode cometer idolatria, você não pode cometer assassinato e você não pode cometer adultério, porque senão sua alma será extirpada. E além dessas 3, tem essa aqui que está sendo falada também do sacrifício da carne do terceiro dia, e tem outras que a gente encontra pela Torá. Tá? Não estou dizendo que é para estar comendo carne de porco. Estou falando que se for para salvar a sua vida, e não necessariamente alguém te ameaçando, mas tem um caso muito comum, né, de um rabino que estava perdido, com fome, ele encontra um jacaré, ele mata, ele come e ainda faz uma benção. É para salvar a vida dele, é permitido. É um conceito da Kabbalah chamado Pikuach Nefesh. Primeiro, a vida. Só que primeiro a vida não vale para tudo. Essas 3 que eu falei, idolatria, assassinato e adultério, não é preferível você morrer, mas você não deve cometer. Porque senão acontece essa extirpação, tá? Em hebraico, tem essa correlação em português, a mesma palavra, que a alma não mais será judaica, ela não vai nascer no meio da nação de Israel e ela vai ter que passar por um processo muito grande para ela retornar ao povo de Israel, e talvez muitos dos que estão me ouvindo são almas que já pertenceram ao povo de Israel e hoje tentam retornar e muitas vezes não conseguem, porque o processo é difícil. Muitos dos Binei Anusim, das almas que estão reencarnando hoje, e grandes cabalistas estão reencarnando no Brasil, talvez não nasceram judeus por causa disso. Porque lá, da expulsão de Espanha e Portugal, preferiram mentir, negar que eram judeus, que adoravam ao Criador, cometer idolatria, se prostrar diante de estátuas, andar com amuletos pagãos, a morrer. E hoje nascem
semente de Israel, mas não judeus, não com status de judeus. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Ou seja, você tem um campo e é proibido que dos cantos do campo você colha dele. Esse canto ele fica reservado para os pobres, ou a pessoa que está com fome, não precisa ser pobre, mas ela está passando por uma propriedade. E ela pode adentrar na tua propriedade, ela não pode ir totalmente para dentro da tua propriedade, mas ela pode ficar nos cantos. E ela pode comer, ela não pode levar. Ela tem que comer ali. A necessidade dela tem que ser saciada ali. E ela come e ela vai embora. A lógica do mundo é que se alguém entra na minha propriedade, eu meto bala. Desculpem até a expressão. Veja que coisa errada e perversa. Isso vai totalmente contra o Criador. Às vezes a pessoa pega uma fruta do teu pé e você fica com raiva, e você se acha no direito de xingar, de bater, de perseguir, de ameaçar. Isso está errado. A pessoa com fome ou pobre, ele tem o direito de adentrar na tua propriedade, nos cantos da tua propriedade. Não é ficar zanzando pela tua propriedade, mas nos cantos, e colher aquele alimento, se alimentar ali. O que cair no chão, não estou falando de colher, estou falando caiu no chão. Aí é uma outra regra, inclusive, acho que não vai aparecer aqui nesse capítulo, que aquilo que cai do chão fica para alimentar a própria árvore, ou só o pobre pode colher aquilo ali que caiu. Então o pobre ele poderia adentrar, e esse aí sim ele pode levar. Não é obrigado a comer ali. Aquilo que caiu naturalmente, você, como dono da terra, o dono da plantação, você não pode pegar. Só serve para alimentar a própria árvore ou para o pobre comer. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. É outra coisa que não podemos questionar. E as vossas almas entendem e compreendem muito bem isso. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. É outro princípio, e muita gente erra nesse princípio. Você contrata alguém para fazer uma obra na tua casa, a pessoa trabalha todo esperançoso e quando chega a hora de receber você diz amanhã, ou daqui a 3 dias, ou daqui a uma semana eu te pago. Por que não fez o acordo antes? Você não sabe como essa pessoa chegou à tua propriedade. Talvez ela veio andando, carregando as ferramentas, com fome, cansada, e agora ela volta sem a esperança de um dinheiro para voltar para casa, sem a esperança de alimentar a família. Isso é errado, isso não é permitido no reino espiritual. Você contratou, você deve pagar. Inclusive, nós encontramos o rei Salomão em seus provérbios dizendo que não deixareis o suor do trabalhador secar em suas roupas. Ou seja, você deve pagar de imediato. Bom,
Ah, aqui nós temos vários princípios que, se nós fôssemos nos dedicar, cada princípio desse levaria a um shiur diferente. Né? Desde o não jurareis em falso pelo meu nome, que inclusive isso é uma coisa que é muito comum entre os goim, né? Cada um jura pelos seus próprios deuses lá, inclusive levam uma topada, fala o nome do seu ídolo. Isso é uma coisa que nós, monoteístas, nós não podemos fazer. Tá? Mesmo utilizar o nome Deus não é correto. Nós devemos evitar. Na verdade, o princípio de santidade ele vai ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que ficar invocando o nome é o correto. Não, você deve usar o mínimo possível. Se você está ensinando, se você está falando, você pode sim falar o nome do Criador. Tá? Nome que eu digo os títulos. Eu já vi algumas pessoas ensinando que não deve falar Adonai, deve falar Hashem. Isso está errado. Adonai é o nome desta dimensão, é o nome pelo qual o Criador, bendito seja o seu nome, é santificado nesta dimensão. E ela deve sim, com respeito, esse nome deve ser pronunciado. Nas bênçãos, nos momentos adequados, e não falar Hashem, mas sim Adonai. Se eu for fazer uma bênção, se eu vou beber uma água, para que eu falar Baruch Atah Hashem, eu devo falar Adonai, Baruch Atah Adonai, Shechakol Nechia Bidvaro. Esse é o nome pelo qual o Criador, bendito seja, ele é santificado nesta dimensão. E cada dimensão ele tem um título diferente. Tá? Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás ao teu Deus, eu sou o Senhor. Aqui, e eu já falei para vocês que a Torá ela tem 4 níveis de interpretação, né, que é chamado de Pardes. O P do Pardes é o Pshat, é o nível literal. E termina no Sod, desse Des aí no final, nesse S no final de Sod, que é o nível mais elevado, o nível místico. Então você tem do literal ao místico. O literal é da forma como eu li aqui, tá? Não amaldiçoareis ao surdo, ou seja, não é porque ele não escuta que eu vou falar coisas contra ele, nem porás tropeço diante do cego. Ou seja, colocar uma cadeira, um objeto, ele passou por ali, ele volta confiante que não tem nada ali, alguém colocou alguma coisa e ele se machuca. Isso é o literal, não pode. Mas também tem um nível mais elevado. Qual é o nível mais elevado? Não trame contra alguém. Né? O surdo, ele não ouviu, ele não sabe que você está tramando contra ele. Ou o cego, a pessoa bobinha, ignorante, não tem muito conhecimento e você vai lá e engana aquela pessoa. Ela é uma pessoa cega, espiritualmente falando. Tá? Isso é proibido. Não farás injustiça no juízo. Não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. E aqui eu vou explicar porque tem pessoas que é um pouco lerda, e aqui não é querendo ofender, não. É modo de falar mesmo. A pessoa é um pouco lerda para entender certas coisas. Como assim? Não respeitarás o pobre? Quer dizer que eu estou proibido de respeitar o pobre? Não é isso que o Criador está falando. Ele está dizendo que quando você for julgar uma situação, não dê razão para o pobre simplesmente porque ele é pobre. E nem honre, nem dê razão ao poderoso só porque ele é poderoso, porque ele é rico, porque ele tem diploma ou coisa do tipo. Né? Veja o que diz no final do versículo. Com justiça julgarás o teu próximo. Então, se o pobre ele estiver correto, a razão é do pobre, mas não porque ele é pobre, é porque ele está correto.
Se o rico, estudioso, diplomado está correto, a razão é do rico, mas não porque ele é rico, mas é porque a razão é dele, é a justiça, é o correto. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, né? O fofoqueiro. Inclusive, o mesmo Zohar diz que nós nascemos com 3 traços, podemos nascer com até 3 traços de caráter, né? A humanidade tem 3 falhas, 3 midot que precisam ser corrigidas, traços de caráter. Diz que você pode ser ladrão, né? Dado a roubar, e roubar aqui pode ser desde pequenas coisas, tá? Compulsão sexual, questões sexuais, e todos a fofoca, são dados à fofoca. Então a humanidade, todos nascem com a curiosidade, com a fofoca, tem que ser corrigido esses traços de caráter. Mas tem pessoas que nascem com questões sexuais e a fofoca, o roubo e a fofoca, e tem Hasbe Shalom, aquele que tem os 3. Questão sexual, roubo e fofoca, tá? Então aqui ele está falando da fofoca. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. E veja que fofocar está relacionado com o sangue do teu próximo, porque dependendo do que você fala, você pode desgraçar a vida do teu próximo. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. Claro, tem como fazer. Inclusive, a Allahá diz que você não pode ruborizar a pessoa, ou seja, deixar o rosto da pessoa avermelhado, que isso é comparado a assassinato. Causar vergonha a uma pessoa em público é assassinato. Inclusive, até aqui na nossa lei brasileira, se você causa constrangimento a alguém em público, isso é crime, tá? Então, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, ou seja, se você vê ele fazendo algo errado, você chama ele no canto, você explica com amor, com carinho, tá? Porque tem gente que parece um cavalo, né? Quando vai falar com as pessoas. Não é dessa forma. E por causa dele não sofrerás pecado. Ou seja, se você repreende o teu próximo, o pecado e as punições relacionadas a eles não recairá sobre você. Inclusive, eu tenho que explicar que a palavra pecado, né, que essa palavra latina, na verdade, em hebraico é transgressão, né, por causa da transgressão. Então, você não vai sofrer a punição por causa da transgressão. Você fez a sua parte. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui é literal, eu já falei para vocês, mas veja também o nível Sod, o nível mais elevado, o nível oculto, que só o que eu vou revelar aqui já daria um shiur. Amar o teu próximo como a ti mesmo, no nível Sod, não é no Peshat. Amar o teu próximo como a ti mesmo, no nível Sod, está relacionado à tua esposa. Porque você não pode amar mais ninguém como a si mesmo, nem a teu próprio filho, que é um amor muito grande. Mas no nível Sod está relacionado à tua esposa, à tua mulher. Tá? Não vou adentrar aqui, é um assunto bem místico, levaria a um outro shiur, mas aí vocês aprendem mais essa. Guardarás os meus estatutos, aquilo que está estabelecido, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais. Então, ovelha fica com ovelha, boi fica com boi. Isso é uma questão espiritual, é aquilo que eu falei, como é acima, é abaixo. A gente sabe que é proibido misturar roupas, tecidos, né? A gente sabe que é proibido misturar animais, semente, que leva a um outro código espiritual, que infelizmente a humanidade está nesse nível por misturar sementes, né? Mas não vou adentrar aqui agora.
Então não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. Eu posso usar uma camisa de um material com uma calça de outra? Posso, eu não posso misturar no tecido, tá? E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois ela não foi libertada. Aqui tem um princípio espiritual que eu também não vou adentrar, porque daria um shiur muito grande. Inclusive, não quer dizer que eu não vá discutir com vocês e que vocês não possam aqui no grupo fazer pergunta a respeito disso, tá? Mas eu não vou fazer aqui agora nesse shiur. Mas tem um princípio espiritual que muita gente aqui não percebe. A maioria das pessoas não percebem esse versículo 20 aqui. O que realmente está sendo mencionado, tá? Que foge a uma outra regra que é extremamente proibida. E por expiação da sua culpa, trará ao Senhor, à porta da tenda da congregação, um carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando estiverdes entrado na terra, e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Então, uma árvore plantada na terra de Israel, os 3 primeiros anos do fruto que ela dá, deve cair à terra e servir de alimento para ela própria. Caiu, ninguém pode comer, tá? Nem os pobres nesse caso. Ela deve servir de alimento para ela mesma pelos 3 anos. A partir do 4º ano já se pode comer. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. Se deleite, sinta prazer, coma, seja feliz com aquele fruto. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aqui uma pequena observação. Eu falei no 4º, louvores está relacionado a um nível de santificação, tá? Então aquele 4º fruto também ele vai ser santificado, seja doação para os pobres, sejam para o templo, arrecadar dinheiro, vender e arrecadar dinheiro e dar ao templo também, tá? No 5º ano é que você come, ele passa a ser seu. Não comereis coisa alguma com sangue. Quem ama galinha cabidela aí, né? Certos alimentos com sangue aí, você está fazendo uma coisa muito errada. Até para o teu físico. Isso aí pode causar, às vezes, câncer, doenças terríveis de Parkinson, Alzheimer e outras coisas. Sem falar que você se torna espiritualmente impuro, tá? Então, não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Inclusive, outra genética de uma pessoa reencarnada que teve esse hábito, porque certas coisas ficam na alma. Na verdade, tudo que a gente faz, se as pessoas tivessem noção disso, até diminuiriam as coisas que fazem. Muitas das coisas que a gente faz, na verdade, tudo que a gente faz, ela é registrada na nossa alma como se fosse um corte na alma. Dependendo do que você faz, o corte, a marca, ela é leve, e dependendo do que você faz, a marca é profunda. É por isso que um trauma ele é tão profundo a nível de alma. As pessoas tendem a sofrer muito tempo devido àquele trauma, tá? Então é por isso que diz aqui, não cortareis o cabelo arredondando
os cantos da vossa cabeça. Tem pessoas que nascem, né, nessa vida e foram padres. Eu não conheço exatamente todas as ordens, talvez eu fale alguma coisa errada aqui, dominicano, franciscano, não sei. Que cortou a cabeça, né, parecendo um coco, aquela forma que faz uma cuia na cabeça, que a parte de cima fica careca e a parte de baixo fica com cabelo. E essa pessoa nessa vida ela tem exatamente o corte daquele formato, porque ficou registrado a nível de alma dela. Então isso pode acontecer também. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. E aqui chegou naquele ponto que eu falei para vocês que eu não quero ofender ninguém, mas tem que ser falado. Eu vou falar de um tema muito sensível para as pessoas, se chama tatuagem. Inclusive eu já tenho um shiur sobre tatuagem, vocês podem pesquisar lá no canal, tá? Aqui não está falando especificamente só sobre tatuagem. Aqui está falando marca alguma sobre vós não fareis. Nada, você não pode marcar o teu corpo. E eu vou explicar por quê. Porque muita gente simplesmente fala, até rabinos, líderes religiosos, que não pode fazer porque a Bíblia proíbe. Eu até acho legal esse nível de fé, né? Não pode fazer porque está proibido. Mas o ser humano não é assim. O ser humano ele quer uma resposta do porquê não pode fazer. Isso é justo. Tudo bem que está aqui dentro das coisas que eu falei que o Criador ele não explicou e que está proibido. Eu sou o Senhor. Acabou. Mas a Kabbalah explica. Você vai encontrar essas informações na Kabbalah. E é um código. O código ele está ali para ser estudado. Tá? Pelos mortos não darei golpes na vossa carne. Se você ler literalmente, o que é que significa isso? Tá, alguém morreu, eu não vou ficar me batendo. Tem cultura que fazia esse tipo de coisa? Olha, até na Igreja Católica, a gente sabe que existem algumas ordens que quando eles cometiam algum pecado, eles usavam uma coisa chamada de cilício, que era uma espécie de chicote bifurcado, com várias bifurcações, que ele ficava se batendo. Isso realmente inclusive é um costume pagão, né, de danificar a própria carne. Mas não se enquadra aqui, porque ele está falando pelos mortos, não está falando quando você sentir culpa, pecado, isso, aquilo. Ele está falando pelos mortos não dareis golpes nas vossas carnes. Quem é que fazia isso? Qual é a cultura que fazia isso, que ficava se batendo por causa de morto? Você encontra alguma? O código aqui está falando justamente dos Nahashianos. Eles são os mortos. Eles são aqueles cujo Zohar menciona que o Criador bendito seja pela sua própria vontade, quis que eles permanecessem sem corpos ao cair do sexto dia da criação. Então é esses mortos, ou seja, entenda que toda proibição que existe na Torá está relacionado a essa compulsão a nível de Nefesh, que é uma herança nahashiana, não é nossa. Então, quando a Bíblia proíbe algo, e eu estou falando Bíblia porque é a linguagem que a maioria das pessoas entendem, quando a Bíblia ela proíbe algo, esta proibição está relacionada à nossa herança nahashiana que todos nós temos, e não se iluda. Não acha que alguém nasceu num nível de santidade que não tem Nefesh. Inclusive ela é necessária para viver nesse mundo. Mas está relacionado a essa herança nahashiana que não é adâmica, mas se misturou com os descendentes de Adão. E ela que tem certos desejos, eu vou falar algumas coisas aqui, já peço perdão às mulheres, que são seres, algumas com uma certa delicadeza espiritual, e não é legal ouvir certas coisas, e peço perdão também a alguns homens que talvez ache sensível o tema,
Mas o desejo que alguns homens, entre aspas, né, porque isso aí é uma forte presença narrachiana e tem que ser trabalhada. Isso não é adâmico. Sentem de compartilhar a esposa com outros homens, de literalmente jogar elas e alguém fazer um círculo, várias pessoas fazerem um círculo ao redor da esposa dele e fazer o que quiser com a esposa dele, isso não é adâmico. Isso não é da criação do Criador, bendito seja. Isso não é do homem Adão. Isso é do Narras. O desejo de marcar o seu corpo com tatuagem não é adâmico, é narrashiano. Inclusive, o Narras, ele é chamado assim de Narras, serpente, porque a aparência física dele lembrava uma serpente. Não totalmente, porque ele era quadrúpede, ele andava de quatro, ele também conseguia ficar bípede. Mas o corpo dele tinha uma, como dizer assim, como se fosse uma estampa que lembra a cobra. Todos já viram cobra, né? Ela é toda estampada, tem uma estampa. Então o corpo do Nart, ele tinha uma estampa. A língua dele lembrava de uma cobra. O olhar dele, a pupila também era como se fosse um risco igual ao da cobra, não era redonda como a nossa. Não tinha pelos. Enfim, muitas características que um dia eu vou falar sobre as características físicas do Narras. Tipo sanguíneo, característica física, o modo de agir. E tudo isso está na Bíblia. As pessoas não percebem, porque estão vendo como livro religioso e não como código. Andar nu, que a geração de Caim, né, com a geração misturada, andavam nus. Pouca gente sabe disso. Marcar o corpo, fazer catombos no corpo, colocar coisa subcutânea no corpo, tatuagens, cortes no corpo. E veja que tudo isso, e eu sou psicólogo, veja que tudo isso está relacionado ao psicológico. Uma pessoa que marca o seu corpo, ela não marca porque ela quer marcar corpo, porque ela quer sentir dor. Ela marca porque ela não consegue lidar com a dor. E ela precisa exprimir isso de alguma forma e ela exprime isso no seu próprio corpo. A mesma forma é a tatuagem. A tatuagem, assim diz a psicologia, é algo que você não consegue expressar e você marca o seu corpo porque você tenta expressar algo. Uma pessoa que coloca, por exemplo, uma âncora, uma tatuagem, uma âncora no corpo, o que é que ela está querendo falar? Que ela precisa de segurança. Que talvez a psique dela está tão perturbada que ela não tem profundidade. Vai depender de como está essa âncora. Uma âncora que não desce, que não está descida. Ou seja, mesmo que ela tivesse uma âncora, ela não ia conseguir parar o barco, né, hipotético nosso aqui. A pessoa que usa fadas, né, unicórnio, arco-íris, quem estuda psicologia, quem é psicólogo sabe, está relacionado ao quê? Questões, transtornos psíquicos severos, relacionados a delírio, transtorno de personalidade e várias outros tipos de transtorno. Então a pessoa que marca o seu corpo, ela está querendo exprimir algo que ela não consegue colocar para fora. Só que aqui não está falando só de tatuagem. Né? Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. O código está se referindo a questões narrachianas. Nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Esse aqui é outro que não se questiona. Vocês vão ver que tem alguns versículos aí que não aparece eu sou o Senhor. Que dependendo da situação é permitido. Mas quando aparece eu sou o Senhor, está proibido. Não tem o que se discutir aqui. Ah, mas então tá proibido, mas eu fiz. Sim, você como ser humano, você pode. Tô falando aquele que realmente teme ao Criador,
que entendeu a relação com o Criador, que fez ele mesmo a escolha de seguir o Criador, quando ele vê isso aqui, talvez ele não concorde, que é um princípio que a Kabbalah fala, que dependendo do nível que você está, você naquele momento você não vai compreender, só que você não diz eu não concordo, você diz eu não alcanço, se você é inteligente. Porque se um dia você entender e concordar, vai haver uma acusação pelo lado de Hassatan e seus ministros, porque você disse que não concordava. Mas se você diz eu não alcanço, significa hoje eu não entendo. Mas amanhã talvez eu entenda. Mas ainda assim eu vou cumprir porque o Criador é maior do que eu. Esse shiur, ele surgiu de um vídeo que eu vi no YouTube que não tinha nada a ver com questões religiosas. Estava vendo uma pessoa construindo a sua casa. Em dado momento ele estendeu o braço e estava tatuado o nome santo do Criador, Yud-He Vav-He. Talvez alguém aqui até ficou estranho. Porque ele não falou Yud-He Vav-He? Não preciso, não tem essa questão. O nome do Criador ele tem que ser santificado. O verdadeiro cabalista ele não tem essas questões. Obviamente tem que ter respeito, muito temor ao nome do Criador. Mas é Yud-He Vav-He. E ele tatuou no braço Yud-He Vav-He. Entenda que ele... Me permitam falar uma coisa aqui. Uma lição cabalística para vocês. Se você tatua ou faz marcas no seu corpo, você se torna uma coisa chamada Avodá Zará. Muita gente traduz Avodá Zará por idolatria, mas Avodá Zará não quer dizer necessariamente idolatria. Avodá Zará quer dizer serviço estranho. Avodá Zará, serviço estranho. Então entenda que tudo que você fizer, dependendo da situação, se é uma tatuagem, se é em adultério, a pessoa adulterou, se ela é idólatra, enquanto ela viver, ela é uma Avodá Zará viva, andante. Tudo que ela faz testifica contra ela. Mas eu conheço uma pessoa que é cheio disso, cheio daquilo, e a vida dela tá maravilhosa, financeiramente, isso aqui. Não tem nada a ver. Ela colhe o que ela plantou nas vidas passadas, ela colhe o que a configuração espiritual dela está determinada para essa vida, como o Criador mesmo diz, a chuva ele manda para o bem e para o mal, para quem é bom e para quem é ruim. Mas a questão não é essa. As próximas vidas dessa pessoa, algumas coisas que sim podem acontecer nessa vida, e quando ela morrer, o espancamento no túmulo. Mas então uma pessoa não pode se aproximar do Criador tendo tatuagens? Claro que pode. Eu conheço rabinos que andam todo cobertos, que têm tatuagem devido à vida pregressa que teve antes de voltar para o Criador. E eles querem tirar. Inclusive, é muito mais fácil você fazer a tatuagem, porque o Yetzer Hará, a má inclinação, te impulsiona para isso, do que você tirar depois. O teu desejo carnal era tão grande que você suporta aquela dor de fazer a tatuagem. Mas quando é para tirar, você não suporta. Aquela dor é terrível. Não parece em nada com a dor que você se lembra quando você fez a tatuagem. Isso é uma questão de alma, isso é uma questão espiritual. E o problema de muitos seres humanos é que não se apercebem enquanto seres espirituais. Porque o povo acha que a alma é uma coisa e o corpo é outra. Não, nós somos alma. Esse corpo teu foi gerado pela tua alma, é o que diz o Zohar. Você não pode habitar um outro mundo até que te seja dada uma nova vestimenta, o corpo. Que quem faz é a tua própria alma que costura esse corpo.
Inclusive, um dia eu vou falar porque algumas pessoas nascem faltando partes, com algum defeito, alguma coisa do tipo, tá? Fica para um outro shiur. Então, isso é uma coisa muito sensível, porque sim, você pode se arrepender. E como diz Ezequiel 18, ainda que a pessoa passou a vida toda fazendo algo ruim, se ela se arrepende no final, o que importa é o arrependimento dela, isso é óbvio. E o Criador não se lembrará do passado. Mas a própria carne dela testifica contra ela. E nós temos um implacável acusador, que está na nossa oração de Shacharit pela manhã, né? Livra-nos de um implacável acusador nos reinos espirituais que desempenha sua função com maestria. Então veja que meu objetivo aqui é alertar, não é criar espanto, não é condenar alguém, que eu não tenho poder para isso, julgar ou coisa do tipo, mas tem que ser falado. E você que não tem e pensa em fazer, a sua situação é pior agora, porque melhor é que você não tivesse acesso a essa informação. A partir do momento que você tem acesso a essa informação, você faz consciente, o nível de julgamento é maior. Inclusive, deixa eu falar sobre uma coisa a respeito de julgamento. Pouca gente sabe como é que é o julgamento após a morte. Também não vou adentrar esse assunto, daria outro shiur. Mas quando nós morremos, e possivelmente alguns de nós já passamos por isso várias vezes. Aqui é uma alegoria, tá? Tô falando de forma que a gente possa entender. A alma, dependendo do nível, que eu já falei para vocês, ela sobe ou ela fica por aqui se purificando. Tem almas que ficam por anos que não conseguem se purificar. Ficam presas nessa dimensão. Quando a gente sobe às moradas superiores, nós seremos julgados. E esse mito, ele existe em várias culturas, né? Enquanto mito. Mas o que eu vou falar aqui não é mito, não, é verdade. Mas a gente encontra isso em mitos. No Egito, na Babilônia, né? Que alguém morre e tem lá uma balança e vai pesar o coração, isso e aquilo. Na verdade, não é bem assim. Existe a analogia da balança, sim, na cultura hebraica, judaica, que aparece quando a gente fala, né, que todo ser humano deveria considerar que a balança está no meio e que seu ato pode pender para a maldade ou para a bondade que você não sabe quando vai morrer. Então isso é uma analogia para que você busque sempre fazer o bem, tá? Só que quando nós morremos, somos nós mesmos que nos julgamos. Pouca gente sabe disso, é cabalístico. O Criador, ele é tão justo, e é por isso que é dito que ele julga a todos com justiça, com extrema justiça. Quando nós morremos, somos nós mesmos que nos julgamos. A alma fora do corpo, ela é extremamente santa, ela é pura, ela é justa. Só que o Criador, isso é uma analogia, tá? Ele une a alma com o corpo. Não é que vai ter um corpo lá em cima. Mas acontece um processo, e por isso eu preciso dessa analogia, que é como se a alma e o corpo estivessem fundidas novamente. Porque se você julga separado, inclusive é igual uma história que meu rabino me contou uma vez, que um dono de uma fazenda contratou 2 funcionários. Um não conseguia andar, né? E o outro andava, mas era cego. E os dois conversando, o padrão saiu, disseram, olha, tem uvas aqui à nossa frente, vamos comer? E o cego disse, eu não consigo enxergar. E o que não conseguia andar disse, não tem problema, você me coloca nas suas costas, já que eu não consigo andar, e eu vou te guiando, já que você não consegue enxergar. E eles foram lá, comeram quantas uvas quiseram. Quando o patrão veio, perguntou quem foi que comeu, e eles disseram que não sabia, que não viram, que não podia ter sido eles, porque um era cego e o outro não conseguia andar.
E é dessa forma que a nossa alma muitas vezes se apresenta diante do Criador, bendito seja, e tenta se justificar. E o Criador ele não é bobo, obviamente. E aquele patrão mandou colocar um nas costas do outro e isso agora vai. E é isso que o Criador vai fazer. Ele vai colocar a alma e o corpo. Não de forma física, porque não pode, carne e sangue não ascende aos mundos superiores. Mas o Criador vai dizer, olha, tu acha que eu não sei que teus pecados foram praticados devido à junção dos dois? E na hora do julgamento não haverá só a alma. E é por isso que muita gente se julga de forma muito perversa. De uma forma muito dura, às vezes. E às vezes a pessoa ela deveria aprender a se perdoar e seguir a sua jornada. E às vezes a pessoa acaba reencarnando, voltando, porque ela mesma quis. Foi o julgamento que ela mesma colocou sobre si. Me lembra muito a série Lúcifer. Teve até uma pessoa que estranhou, disse, mas o senhor assistiu essa série? Assisti, sem problema nenhum. A série não faz nenhuma paródia, nenhum julgamento com Deus de Israel, não. Ela faz muito pelo contrário, ela faz paródia com o ídolo dos outros aí, tá? Inclusive, é muito mais baseada numa religião muito antiga, me fugiu o nome agora, lá do Oriente. Se eu lembrar mais à frente eu falo, tá? Do que em qualquer outra mais moderna, mais conhecida de vocês aqui, tá? Mas tem um conceito lá na série Lúcifer que fala sobre isso, que as pessoas lá, para se livrar do inferno, elas mesmas têm que fugir lá do looping temporal delas. Então somos nós mesmos que nos julgamos. Obviamente que vai haver o grande dia do julgamento, que é quando o Criador julgará toda a terra. Isso está lá no profeta Eshaia. E também no profeta Zacarias, Zechariah. Óbvio. Mas nessas vidas, nesses ciclos reencarnatórios, somos nós mesmos que estamos nos julgando. Isso é outra coisa que a gente precisa saber. Então, pelos mortos, não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. E tem muita gente que faz isso, até hoje, interior, tem gente, quem é caminhoneiro sabe disso, pessoas que oferecem a própria filha, que trocam por pouco dinheiro, que a faz se prostituir, né? Mas aqui tem, obviamente, o nível Sod também relacionado a isso. Se as mulheres soubessem a importância que vocês têm de não misturar as sementes, se soubessem as questões de santidade relacionadas a essas questões sexuais, tenho certeza que serviriam muito melhor ao Criador. Inclusive eu falei sobre isso numa live sobre reencarnação. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante das cãs, os cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui, literalmente, está falando realmente das pessoas de cabelo branco, de honrar o ancião, mas no nível Sod está relacionado às pessoas mais velhas, em questão de reencarnação. Eu, por exemplo, estou na 21ª reencarnação, e já aconteceu coisas comigo incrível. Houve uma vez que uma das faculdades que eu fui fazer
Fui procurar informação, não sabia que era no primeiro andar, e veio um senhor bem velhinho. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Muito velhinho mesmo, cabelo branco, andando devagar. Ele se levantou, veio na minha direção, sei lá, como se fosse alguém que me respeitava sobremaneira. Como se fosse alguém que já me conhecia de outra vida, que talvez fosse até um servo em outra vida. E ele veio de forma olhando para baixo, uma coisa muito antiga, né? Antigamente não se olhava nos olhos de seu senhor. E eu tratei ele muito bem, conversei com ele, perguntei onde ficava o lugar, e ele fez questão de me levar, de subir escada. Eu, não, senhor, fica aí, por favor, não sei o que. Não, meu filho, eu vou fazer... meu filho não, ele chamou de senhor. Não, senhor, eu vou fazer... E, por favor, deixa eu fazer, para mim é uma honra. E a forma como ele me tratou foi uma coisa que, sabe, de causar, assim, até espanto. Não era uma coisa natural. Aquele senhor devia ter, com certeza, mais de 80 anos. Sabe, são encontros de vidas passadas, de almas, uma relação bem instituída entre uma alma e outra. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-á como a ti mesmo, né? Aqui não está relacionado com aquele nível Sod, né? Obviamente, que eu já expliquei para vocês. Pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efá justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Queridos, que este Shiur tenha instruído as vossas almas, elevado as vossas almas a um nível de compreensão, inteligência e sabedoria que desbloqueie vários outros níveis, que vocês possam se elevar. Que as almas de vocês sejam nutridas com o alimento espiritual e que o Criador bendito seja vos abençoe, abençoe a vossas esposas, a vossos filhos, os faça multiplicar, mantenha vocês com saúde e que o Criador, bendito seja o seu nome, no alto de sua morada celeste, ponha em vós a paz.